A paz do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus e os teus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. E teu coração esteja sedento pela presença e pela palavra daquele que vive e daquele que reina. Jesus te ama e Ele quer e pode mudar a tua vida e a tua história. Renda-se aos seus pés, confesse como seu Senhor, como seu Salvador. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Busque a face daquele que vive e daquele que reina. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar sempre o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, seu like ele é muito importante, porque ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Porque o nosso objetivo, o nosso intuito, o desejo do nosso coração, fazer o ide do Senhor. Pois na palavra está escrito, ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, saquear o inferno, levar as almas ao conhecimento da palavra do Senhor, mostrar ao mundo o amor do Deus vivo, do Deus único, do Deus todo-poderoso, falar no nome de Jesus e pregar sobre a sua vontade, sobre o seu poder e sobre a sua palavra. Creia que Ele é Senhor e Deus, e Ele tem todo o poder para lhe ajudar a passar pelo deserto, pelo sofrimento, pela necessidade e te dar a salvação. O Senhor é bom e Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Juízes, capítulo 13. Eu vou ler a partir do primeiro versículo a seguir, que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e notificou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e foi àquele homem, e disse-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino?
E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse, a mulher se guardará. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Esse texto, ele vem contando sobre a concepção, o nascimento de Sansão. É a história de Sansão, que foi um dos juízes do Senhor sobre a face da terra na época em que Israel já estava na terra prometida, já estava conquistando o seu espaço. Porém, após a morte daqueles que vieram do Egito, como Caleb, Josué, os anciões, após a morte desses que viram todo o processo, o povo começa a se esfriar na fé. O povo começa a abandonar o Senhor. E o Senhor permite que os adversários, que as lutas, que os problemas se multipliquem, para que Israel entenda o que é ou quais são as consequências quando eles se afastam dele, quando eles o deixam. E Deus permite que as nações se tornem mais fortes e invadam, lutem contra Israel e façam com que Israel pereça. E quando Israel está perecendo, Israel se volta para o Senhor e o Senhor ali levanta, libertadores, homens que guerreiam e tornam-se juízes do Senhor na face da terra para conduzir aquele povo. E por determinado tempo, enquanto aquele juiz está vivo, o povo se volta para Deus, se coloca na brecha e Deus continua trabalhando em favor do seu povo. Porém, como nada é para a eternidade aqui na terra, nada dura para sempre, os juízes que eram levantados acabam morrendo. E com a sua morte, o povo acaba se desviando, saindo do propósito, saindo da presença, entristecendo o coração do Senhor. O que o Senhor faz? Permite novamente o opróbrio, permite a luta, permite a situação, a adversidade, permite com que o inimigo se torne mais forte, para que Israel entenda que a sua dependência em Deus tem que ser contínua, tem que ser perseverante, tem que ter resiliência, tem que buscar o Senhor todo dia. E Deus permite as consequências, os resultados de suas escolhas para que Israel se volte para Ele. E quando isso acontece, Ele estende a sua mão e levanta um libertador. Só que nesse caso, no capítulo 13, Ele não só quer levantar um libertador, Ele tem um plano, um sonho. E Ele agora agrega uma família para esse propósito. Ele pega uma mulher que não podia gerar, que era reconhecidamente estéril diante dos homens. E aos olhos dos homens, a mulher que é estéril, ela é uma mulher amaldiçoada por Deus. É uma mulher que o Senhor desprezava porque ela não conseguiu fazer o que era mínimo para a mulher, que era gerar, que era a ordenança do Senhor. Então, toda mulher que era estéril, naquele momento, naquela época, naquela sociedade, era mal vista, era condenada. Para ela era um sofrimento saber que ela não podia gerar. Esse diagnóstico na vida de uma mulher, naquele tempo, era uma condenação, era um sofrimento. Então, aquele casal, eles viviam um sofrimento por não poder gerar filhos.
E creio eu que ela temia o Senhor, porque foi com ela a experiência sobrenatural. Foi para ela que Deus enviou o anjo, embora o escritor de Juízes não menciona o seu nome. Mas diz quem é seu esposo, diz de que tribo são, diz qual é a cidade onde eles moravam, mas não menciona o seu nome, sendo que a experiência do sobrenatural veio para ela e com ela. Mas nós podemos perceber o temor dela em buscar do Senhor a sua necessidade, em o livramento do seu sofrimento. Porque o anjo, quando aparece a ela e diz para ela o que ela é e o que ela vai passar a ser agora, pelo poder de Deus, ela não fica com aquilo para ela não fica esperando o resultado. Ela vai, chama seu esposo e conta a experiência que teve, que um homem de Deus veio até ela trazer uma revelação sobre a vida dela, e que essa revelação tinha muito a ver com seu esposo, porque seria concebido, seria gerado o improvável, o impossível. Seu esposo também, um homem que temia o Senhor. Por que eu vejo isso nele? Porque ele não esperou as coisas acontecer para ter certeza da verdade. Ele não questionou do que ela estava falando, e ele não deu a ela um recado para Deus, para que quando ela tivesse outra experiência com Deus, ela perguntasse para o Senhor sobre o menino. Simplesmente a palavra vem dizendo que quando ela traz para ele o relato do que ela viveu, ele se volta para Deus em oração. Ele ora a Deus pedindo a direção de Deus, como se o milagre, o propósito, o projeto já estivesse em suas mãos, sequer ela ainda tinha concebido. Mas ele ora pedindo orientações, como se o projeto já estivesse pronto. E o Senhor ouve a sua oração e vem de novo e se revela na presença da mulher, que pede para esperar, vai até a sua casa. Por quê? Porque os tempos eram difíceis, os homens estavam sendo perseguidos de morte, e as mulheres saíam para tentar conseguir alimentação, para tentar conseguir plantar alguma coisa, porque os inimigos, quando eles viam o povo, os homens se mexendo, tentando plantar, tentando fazer algum trabalho, eles vinham e destruíam, e quando não, matavam. Então, o medo, o terror estava sobre a vida dos israelitas naquele momento. E a mulher de Manoá, quando o anjo aparece pela segunda vez, ela vai, chama seu esposo vem, conversa com o anjo do Senhor, ouve coisas maravilhosas ali e reconhece que aquele que fala com ele é o anjo do Senhor, por causa daquilo que o anjo faz, teme pela sua vida. E a mulher diz para ele: olha, se fosse para a gente ter morrido, Deus já teria nos matado. Ele não teria falado o que ele falou e nós não teríamos visto tudo que vimos. E ali o coração dele se apazigua. A criança é gerada, o filho é bem cuidado, mas chega o tempo do Senhor usar aquela criança que foi concebida com propósito. Qual era o propósito? Ser um libertador. Chega o tempo em que Sansão é chamado, é convocado por Deus para fazer aquilo para o qual ele foi gerado. De tempos em tempos, o Senhor levava ele em certos lugares do campo. Porém, Deus permite que ele veja uma moça pelo qual ele se interessa, e ele vai a seu pai dizer que ele quer aquela moça em casamento. Seu pai, um israelita, conhecedor da palavra, entende que aquilo não vem de Deus e exorta o seu filho dizendo: não temos mulheres suficientes, não há no meio do nosso povo mulheres para que você possa se casar, porque ele não entendeu que ali já era o propósito de Deus se cumprindo, para que houvesse ocasião, para que Deus usasse a vida do seu filho como libertador. E se nós dermos prosseguimento à leitura, nós vamos ver que o fato do pai ser intransigente e ficar focado na lei, de forma que ele não via mais nada, o atrapalha.
Porque os pais, eles vão com Sansão ao lugar aonde estava aquela moça, um lugar chamado Timnate. E pela descrição da história, nós percebemos que entre os pais e o filho há uma distância muito grande. Por quê? Porque Sansão vive um acontecimento aonde ali o Espírito Santo se revela sobre a sua vida, dando-lhe uma força descomunal, aonde ele mata um leão com as próprias mãos, rasga o leão no meio, e sendo que ele estava acompanhado dos pais, os pais não ouviram, os pais não viram, então os pais não entenderam que aquilo já era o começo do propósito de Deus. E os pais se afastam do filho. E ali começa toda a história de Sansão, que brincou com o pecado, que acaba tomando decisões que o destroem, que acaba indo por um caminho que não era a vontade de Deus. O propósito de Deus para o qual Sansão foi chamado aconteceu, mas a forma como aconteceu não seria o sonho de Deus, mas resultado das decisões de Sansão. Sansão acaba sendo preso pelos filisteus porque brincou tanto com o pecado que não percebeu que o Espírito de Deus saiu de perto dele e que ele havia perdido as suas forças. Ele é capturado, os inimigos lhe arrancam os olhos, ele é levado ao cárcere, só que o cabelo dele volta a crescer. Quando o cabelo dele volta a crescer, os filisteus o colocam no centro de uma festa diabólica, aonde eles estão ali comemorando sobre as suas entidades, e Sansão era o palhaço da festa. E nessa festa, Sansão faz uma oração ao Senhor e pede ao Senhor que somente mais aquela vez, que ele lhe dê a força e a capacidade de poder destruir os seus inimigos. E o Senhor concede. E o templo é colocado abaixo pelas mãos de Sansão. E a palavra vem dizendo que na morte de Sansão houve mais mortos de inimigos do que durante sua vida inteira. Um homem que foi chamado com um propósito, para viver o propósito de Deus, para ser o propósito de Deus, viveu, mas de forma desagradável, e o resultado poderia não ter sido aquele se ele tivesse na obediência, se a família vivesse aquilo que Deus desejou, aquilo que Deus sonhou. Se os pais de Sansão, no momento em que estão descendo para Timnate, fizessem o que eles tinham feito no início, antes de Sansão ser gerado, buscar de Deus a direção e perguntar a Deus a situação, se era aquele momento, se era do Senhor aquela situação, entregado nas mãos do Senhor, confiado nas mãos do Senhor, talvez a família poderia ter vivido todo o sonho de Deus de uma forma diferenciada. Quando nós vamos agora ouvir falar no pai de Sansão, na morte de Sansão, porque Sansão foi colocado no sepulcro de seu pai. Então, dar-se a entender que o seu pai faleceu longe do propósito de Deus e do propósito que Deus tinha na vida do seu filho, por intransigência, por arrogância, por achar que estava sempre certo, por medo de ver o filho fazer as coisas que desagradavam a Deus, por N motivos. Mas a única coisa que nós podemos perceber com certeza é que quando ele fica revoltado, entristecido com o filho, ele não faz para com Deus o que ele fez quando foi concebido o filho, se voltar a Deus e perguntar a Deus. Porque antes, no início, antes da concepção, ele pergunta para o Senhor como proceder, como criar, como cuidar. E o que seria o serviço do menino. E ali lhe é revelado como seria a concepção. E Deus esperou, creio eu, que esse pai se voltasse para ele em oração, com temor e tremor novamente, e entendesse que independente do meu entendimento, do meu conhecimento,
das minhas verdades, das minhas razões, o Senhor cumpre a sua palavra e o seu propósito. Cabe a mim confiar no Senhor e crer que Ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Deus tem N formas de trabalhar. E muitas das vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha, no formato em que nós queremos, em que nós achamos que está correto, quando muitas das vezes o Senhor usa o extraordinário, o sobrenatural. A palavra vem dizendo que Ele usa quem não é para confundir quem pensa que é. E nesse ponto e nesse caso, eu vejo isso na vida dessa mulher, na vida deste homem e na vida do próprio Sansão. E nas nossas vidas, às vezes, acontece da mesma forma. Nós temos que ter a confiança de sermos governados, liderados, conduzidos pelo Senhor. E entender que nem tudo nós vamos ter o discernimento. Mas para todo propósito, tudo que o Senhor colocar no nosso coração, nós temos que buscar o discernimento e a direção do Senhor. Porque se for da vontade de Deus, nós vamos compreender. Senão Ele vai realizar do mesmo jeito. Que seja debaixo da nossa submissão a Ele, ao Deus vivo, ao Deus eterno. Que essa palavra venha sobre o teu coração como resposta de Deus. E que tudo que você está passando seja o cumprimento da palavra do Senhor. Mas que você não se esqueça de fazer como Manoá no princípio dessa história. Vá a Deus em oração. Peça a Deus a direção. Busque de Deus o como se portar, se conduzir e se posicione. Não espere as coisas acontecer. Se posicione como se já estivessem acontecendo. Porque o Senhor é fiel na tua vida. E Ele quer e pode mudar a tua história. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado esses dias no meu coração. E eu espero que ela venha ao teu coração e revele a você que Ele é fiel na tua vida. Fique na graça, fique na paz.